Uma menina de 7 anos revela um segredo chocante sobre seu padrasto para sua mãe. Em vez de reagir de imediato, a mãe decide adotar uma abordagem mais cautelosa e se esconde atrás de uma cortina para observar a situação com mais atenção. O que ela vê a deixa profundamente horrorizada. Mariana, uma mulher de 40 anos, entra em casa após um longo dia de seus compromissos. Ela se sente aliviada ao chegar à sua casa, pensando que finalmente pode descansar. A casa está silenciosa e uma sensação de inquietação paira no ar. Na sala, ela encontra uma mensagem escrita em um bilhete colorido colado na estante com um ímã de borboleta. Querida mamãe, estou no quintal. Não vou querer comer. Preocupada, Mariana correu até o fundo do quintal e encontrou Sofia encolhida em um ambiente completamente escuro, chorando. Ao tentar confortá-la, perguntou por que ela estava assim. Sofia sussurrou com medo de que ele a batesse se ela falasse. Mariana, em choque, insistiu para que a filha contasse o que estava acontecendo, prometendo protegê-la. Mariana ficou completamente chocada quando sua filha, com um olhar apavorado e a voz tremendo, soltou: "É o Ricardo." Confusa e desesperada para entender o que estava acontecendo, Mariana imediatamente perguntou o que estava errado. A resposta da menina foi ainda mais devastadora. "Ele me machuca quando você não está por perto." Mariana estava em estado de desespero, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ainda atordoada com a revelação, Mariana tentou se recompor e levou Sofia do quintal para o quarto. Em seguida, foi para a sala, onde ouviu Ricardo entrar com sua energia positiva habitual. Tentando manter a calma e esconder seu turbilhão interno, Mariana se afastou dele, dizendo que estava extremamente cansada. Quando Ricardo perguntou sobre Sofia, ela respondeu rapidamente que a filha estava descansando e evitou qualquer conversa mais próxima com ele. Nos dias seguintes, Mariana começou a observar Ricardo com uma atenção minuciosa, analisando cada gesto e palavra em busca de algo suspeito. No entanto, Ricardo parecia ser o mesmo de sempre, gentil e atencioso. Por outro lado, Sofia estava claramente diferente, mais reservada e distante, e havia perdido o entusiasmo de antes ao encontrar algo que antes a fazia sorrir. Mariana se perguntava se estava perdendo algo, enquanto a situação em casa se tornava cada vez mais difícil de enfrentar. Enquanto preparava um café, Mariana achou que era hora de conversar de novo com Sofia. Quando entrou no quarto da filha, encontrou-a em silêncio total, totalmente mergulhada na pintura que estava fazendo. Com muito cuidado, Mariana pediu se podia se sentar ao lado dela para não interromper o foco da menina. Tentando começar a conversa de forma leve, Mariana perguntou sobre a pintura e o que Sofia estava criando, mas Sofia ficou quieta, com um olhar distante e claramente pensando em outra coisa. Então, Mariana resolveu tocar em um assunto mais sério e mencionou o nome de Ricardo. Assim que Sofia ouviu o nome, parou de pintar e, com os olhos cheios de lágrimas, revelou que Ricardo a brincava de um jeito que a assustava e dizia que era normal. O coração de Mariana disparou e ela teve que se esforçar para não deixar transparecer a sua raiva e choque. Com grande esforço para manter a calma, Mariana se aproximou e tentou confortar Sofia. Ela garantiu que não era culpa da filha e elogiou a coragem dela por ter falado sobre isso. Com firmeza e uma voz suave, Mariana pediu que Sofia arrumasse suas coisas, porque elas precisariam ir para a casa do avô. Ela prometeu que faria tudo o que fosse necessário para resolver a situação e garantir que Sofia ficasse segura e protegida. Enquanto Sofia estava ocupada arrumando suas coisas apressadamente, Mariana fez uma ligação para seu pai para informá-lo que estavam a caminho da casa dele. Ela optou por não entrar em detalhes sobre o que estava acontecendo, preferindo manter a situação vaga para evitar preocupações. Em seguida, Mariana entrou em contato com sua prima Clara e pediu que fosse buscá-las o mais rápido possível, destacando que se tratava de uma coisa urgente. Durante o trajeto, enquanto Clara dirigia, Mariana explicou brevemente a situação. Clara sugeriu que chamassem a polícia imediatamente, mas Mariana optou por adiar essa ação. Ela explicou que precisava reunir mais evidências antes de envolver as autoridades, garantindo que sua denúncia fosse sólida e bem fundamentada. Determinada, Mariana prometeu a Clara que faria tudo o que fosse necessário para obter as provas. Na casa do avô, Sofia ficou mais tranquila, sentindo-se um pouco mais à vontade com o ambiente e as atenções carinhosas. Enquanto isso, Mariana enfrentava o desafio de elaborar desculpas para os telefonemas de Ricardo, que não parecia se importar com a situação. Em uma noite particularmente difícil, Mariana tomou coragem e decidiu revelar toda a verdade para seu pai. Ela explicou detalhadamente o que estava acontecendo, e a reação dele foi imediata e tensa.
Seu pai ficou extremamente irritado e insistiu que ela procurasse a polícia de imediato. Mariana, no entanto, explicou que não poderia seguir por esse caminho sem antes ter provas concretas que confirmassem a gravidade da situação. Com o firme propósito de proteger Sofia e manejar a situação da forma mais eficaz possível, Mariana tomou a difícil decisão de retornar para casa sozinha. Ela pediu ao pai que continuasse a cuidar de Sofia e, para justificar sua ausência, inventou uma história sobre uma emergência urgente no trabalho. Com esse plano em mente, Mariana se preparou para enfrentar os desafios que viriam, decidida a obter as provas necessárias para resolver a questão de uma vez por todas. Quando Mariana chegou em casa, encontrou Ricardo com uma expressão de alívio. Assim que o viu, ele imediatamente perguntou sobre o paradeiro de Sofia. Sem hesitar, Mariana respondeu que Sofia ainda estava na casa do avô por orientação médica como uma medida de precaução, pois ela não iria conseguir observá-la por conta do trabalho. Ricardo fez uma tentativa de se aproximar de forma afetuosa, buscando algum tipo de proximidade. No entanto, Mariana se afastou, alegando que estava extremamente cansada e precisava de um tempo para se recuperar. Com um plano cuidadosamente elaborado para o dia seguinte, ela decidiu manter uma distância segura e evitar qualquer tipo de interação mais íntima com ele, concentrando-se em seguir seu plano para resolver a situação da melhor maneira possível. Mariana passou a noite inteira pensando em como planejar cada passo com o máximo cuidado. Não conseguia acreditar que Ricardo, com quem tinha compartilhado tanto, pudesse estar envolvido em algo tão grave e perturbador. Quando o sol finalmente nasceu, ela fez um esforço para manter a calma e não se afastar quando Ricardo a cumprimentou. Tentou esconder qualquer sinal de nervosismo ao falar sobre Sofia, dizendo que a menina precisava de mais dias com o avô. Embora ainda estivesse longe de se sentir tranquila, ela se sentiu um pouco melhor ao saber que Ricardo só voltaria no final do dia, dando-lhe mais tempo para continuar com seus planos. Assim que ele saiu, Mariana começou a vasculhar a casa, revirando tudo na esperança de encontrar alguma pista, mas não teve sorte. Desesperada e sem muitas opções, uma ideia ousada começou a surgir em sua cabeça. Quando Ricardo ligou dizendo que ia demorar para voltar, Mariana viu a chance perfeita de agir. Ela ligou para Sofia e, com um certo desespero, pediu que a menina dissesse a Ricardo que só voltaria para casa no dia seguinte, mesmo que isso não fosse verdade. Sofia, apesar de estar um pouco relutante e preocupada, acabou concordando em ajudar. Mariana se sentiu aliviada por ter um plano em andamento, mesmo sabendo que ainda tinha muito a resolver. Obrigada mesmo, minha filha. Eu prometo que tudo vai dar certo, disse Mariana com um tom de agradecimento antes de desligar a ligação. Determinada, Mariana sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas sentia que não tinha outra escolha. Quando ouviu o barulho da moto de Ricardo, já estava escondida atrás da cortina no quarto de Sofia. Com o coração acelerado e o corpo todo tenso, Mariana observava enquanto Ricardo se aproximava do quarto. Ele entrou no quarto sem notar a presença de Mariana, que estava escondida atrás da cortina. Com uma mistura de nervosismo e expectativa, ela prendeu a respiração, sentindo a tensão aumentar enquanto o vento batia na cortina. O silêncio era quase opressivo enquanto ela esperava cada movimento dele com uma ansiedade crescente. Ricardo falava sozinho com um tom suave, expressando seus pensamentos, dizendo que estava pensando em Sofia e que no dia seguinte eles fariam a atividade especial e a diversão particular como sempre. Ele acrescentou que manteriam isso só entre eles como um segredo. Enquanto Mariana lutava contra a sensação de nojo e desespero, Ricardo foi até a mesa, abriu a gaveta com calma e pegou um objeto que estava lá. Com um sorriso no rosto, ele começou a mexer em um caderno de anotações folheando. Nesse instante, Mariana não conseguiu mais se controlar e saiu de repente do seu esconderijo. Com um olhar intenso, exigiu que Ricardo a explicasse o que estava acontecendo. Ele se virou de imediato, visivelmente surpreso e perplexo ao encontrá-la ali, gaguejando e bastante nervoso. Ele falou: "Mariana, o que você está fazendo aqui?" perguntou ele claramente chocado. A voz de Mariana estava carregada de indignação e raiva. Ela perguntou o que ele estava fazendo no quarto da filha e sobre os segredos e diversão particular que ele havia falado. Ricardo, visivelmente abalado, tentou justificar sua presença e o que estava acontecendo, mas Mariana o interrompeu rapidamente. "O que você vai justificar? Você anda batendo na minha filha?" Ela deixou claro que ele não estava compreendendo a gravidade da situação e destacou que o comportamento dele em relação à Sofia era completamente inadequado, já que Sofia era apenas uma criança. Com uma fúria crescente, Mariana acusou Ricardo de explorar a vulnerabilidade e a inocência de Sofia.
Ele tentou argumentar que não havia mais nada a dizer, mas Mariana mostrou o celular com a gravação completa da conversa. Ela exigiu que ele largasse imediatamente o que estava segurando e deixasse a casa sem mais demora. Desesperado e tentando encontrar uma saída, Ricardo fez uma tentativa apressada de fuga, mas Mariana o agarrou com firmeza. Eles caíram no chão em meio a uma luta desordenada, com Ricardo gritando e implorando para que ela o soltasse, enquanto Mariana se mantinha determinada e resoluta em sua ação. Ricardo lutava com todas as suas forças para se soltar, mas Mariana conseguiu mantê-lo sob controle, apesar da intensidade do confronto. No meio da confusão, o objeto que ele estava segurando despencou no chão, um álbum de fotos. Quando as imagens começaram a se revelar, Mariana ficou profundamente horrorizada, paralisada pelo que estava vendo. Aproveitando a distração que isso causou, Ricardo tentou rapidamente escapar em direção à porta. Sem hesitar, Mariana agarrou uma pequena estátua decorativa da estante próxima e a arremessou com força em direção a ele. O impacto fez com que a estátua atingisse a cabeça de Ricardo, provocando um desequilíbrio imediato e fazendo-o cair no chão. O lugar estava mergulhado em um silêncio pesado e perturbador. Mariana estava tão abatida que mal conseguia ficar em pé, enquanto seus olhos não se desgrudavam de Ricardo caído no chão e imóvel. Tremendo de nervosismo e medo, ela pegou o telefone com as mãos trêmulas e ligou para a emergência. O atendente perguntou o que tinha acontecido. Tentando manter a voz calma, Mariana lutou para controlar o pânico e informou que precisava de ajuda urgente e que parecia que alguém havia se ferido gravemente. Quando a polícia e a ambulância chegaram, Mariana abriu a porta e deixou que entrassem. Os policiais foram direto para onde Ricardo estava. Enquanto os paramédicos começaram a cuidar dele, checando seu pulso e confirmando que ainda estava lá, mesmo que bem fraco. Mariana, aliviada por finalmente ter ajuda, estava tão nervosa que quase não conseguia ficar em pé. Ela se apoiava na parede com as pernas tremendo. Uma das policiais se aproximou e com um tom calmo informou que precisavam que ela os acompanhasse para entender melhor o que tinha ocorrido e fazer algumas perguntas. Ela acenou com a cabeça, consciente de que ainda não estava tudo resolvido e que a situação ainda tinha muito a acontecer. Mas de certa forma sentia um alívio por não ter cometido um crime sério. Mariana estava na sala tentando se recompor quando a policial sentou à sua frente. A policial perguntou o que havia acontecido com um tom atento. Mariana respirou fundo, tentando acalmar seus nervos antes de responder. Ela revelou que havia descoberto que seu parceiro estava envolvido em comportamentos inadequados com sua filha. Naquela noite, ela conseguiu provas que confirmavam isso. A policial quis saber que tipo de provas Mariana estava falando. Mariana explicou que era um álbum de fotos que ela havia encontrado no quarto de sua filha. Ela se esforçava para manter a calma, apesar das lembranças dolorosas. A policial acenou com a cabeça, demonstrando que estava ouvindo com atenção e pronta para entender a situação. Depois da conversa inicial, a oficial perguntou a Mariana o que havia acontecido em seguida. Mariana explicou que ela confrontou diretamente seu parceiro, que tentou se afastar, resultando em uma intensa luta. No final, ele acabou caindo no chão. Enquanto isso, outro policial se aproximou da oficial para mostrar algo no quarto. Quando a oficial voltou, estava segurando o aparelho de Mariana. A oficial informou que haviam encontrado o dispositivo de gravação e o álbum de fotos mencionado por Mariana. Ela confirmou que as evidências estavam alinhadas com a descrição fornecida. Preocupada, Mariana quis saber quais seriam os próximos passos. A oficial explicou que Ricardo seria levado ao hospital para receber atendimento médico e que inicialmente o caso parecia se enquadrar como legítima defesa. No entanto, Mariana precisaria ir à delegacia para dar um depoimento detalhado. Isso ajudaria a esclarecer todos os aspectos do incidente e garantir que a investigação fosse completa e adequada. Então, ela foi à delegacia. Levantando-se com um misto de nervosismo e determinação, Mariana dirigiu-se ao oficial que a aguardava na entrada, indicando que estava pronta para prosseguir. Com uma voz que transmitia tensão, ela seguiu o oficial. Na delegacia, o ambiente era ainda mais vazio do que ela imaginava. A sala onde foi levada era austera, com paredes brancas e sem decoração que acentuavam a sensação de frieza e formalidade do lugar. O detetive Oliveira, que substituiu o oficial, se preparava para conduzir o depoimento de Mariana. Ele ajustou sua cadeira, organizou os documentos e acendeu a luz do gravador, sinalizando que estava pronto para ouvir os detalhes do ocorrido. Mariana sentou-se, respirando fundo e se preparando para relatar os eventos daquela noite em minucioso detalhe.
Mariana respirou fundo e, tentando manter a calma, começou a explicar o que tinha acontecido. Ela falou sobre suas crescentes dúvidas, a confissão inesperada de Sofia e o plano que havia feito para reunir as provas. Quando chegou na parte das fotos no álbum, sua voz começou a falhar e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eram fotos da minha filha. Como eu não percebi isso antes? Como pude ser tão cega? O detetive Oliveira viu a angústia dela e ofereceu um lenço, tentando confortá-la. Não se culpe. Pessoas que cometem abusos são especialistas em esconder o que fazem. Você fez o certo ao tentar mostrar a verdade. Mariana se esforçou para se recompor e continuou detalhando o confronto intenso com Ricardo e como a briga acabou fazendo ele cair pelas escadas. Eu não queria feri-lo, só fazer ele parar com o que estava fazendo. A situação saiu do controle. O detetive Oliveira examinou a situação com cuidado e, com base em seu depoimento e nas provas apresentadas, concluiu que parecia ser um caso de legítima defesa. No entanto, ele destacou que a decisão final sobre o próximo passo caberia ao promotor. Ele informou que Ricardo seria detido assim que recebesse a alta do hospital. Enquanto isso, Mariana estava liberada, mas era crucial que permanecesse na cidade até que o caso fosse resolvido. Com um olhar cansado, Mariana pediu para ver sua filha, precisando desesperadamente de um momento de conforto no meio de toda essa confusão. O detetive sugeriu que ela procurasse alguém que pudesse apoiá-la nesse período difícil. 40 minutos depois, Mariana estava a bordo do carro da prima Clara, dirigindo-se para a casa de seu pai. Embora a estrada estivesse silenciosa, o ambiente no carro estava carregado de tensão. Clara, com um gesto de apoio genuíno, ofereceu um abraço silencioso que falava mais do que palavras poderiam expressar. Ao chegarem, Mariana encontrou seu pai acordado e com uma expressão de inquietude que não condizia com a hora da madrugada. Ao se encontrar com o pai, Mariana se entregou ao choro, deixando as lágrimas fluírem enquanto o peso da noite e o medo se manifestavam. Ela está em segurança agora, disse seu pai com um tom calmo, tentando oferecer um pouco de conforto e tranquilidade. Depois de alguns momentos de silêncio e respiração profunda, Mariana começou a relatar o que aconteceu na noite. Conforme ela descrevia o que havia ocorrido, a expressão de preocupação do pai transformou-se em uma mistura de raiva e indignação. Esse homem merece ser punido de forma severa, ele declarou com uma intensidade que surpreendeu Mariana. Ela, chocada com a profundidade da reação, pediu desculpas pela situação. Vamos enfrentar isso um passo de cada vez, disse o pai com determinação, reforçando que estaria ao lado dela em cada fase do processo. Para não perturbar o sono de Sofia, que estava descansando em um quarto próximo, eles conversaram em silêncio, mantendo a calma e a serenidade para que ela pudesse continuar dormindo tranquilamente. Na manhã seguinte, Mariana foi até o quarto de Sofia. Ela estava começando a acordar, com uma voz ainda sonolenta. Ela disse, mamãe. Mariana, que estava com muita saudade da sua filha, deu um abraço bem apertado. Minha criança, mamãe te ama muito. Mariana se acomodou ao lado de Sofia na cama. Seu semblante carregado de preocupação, ela respirou fundo antes de começar a falar, escolhendo suas palavras com cuidado. Filha, precisamos ter uma conversa sobre algo que é realmente muito importante. Mariana sentiu um peso no coração ao tentar iniciar a conversa sobre Ricardo. Quando seu pai apareceu na porta, ofereceu-se gentilmente para sair e dar-lhes privacidade, mas Mariana pediu que ele permanecesse ao seu lado. Ela tocou o rosto de Sofia com ternura e perguntou se ela se lembrava da conversa sobre Ricardo. Sofia, com o olhar fixo no chão, fez um gesto afirmativo. Mariana elogiou a coragem de Sofia e disse que ela fez o que precisava ser feito. Sofia, com uma voz quase inaudível e cheia de dúvida, perguntou se Mariana realmente acreditava nela. Mariana respondeu com firmeza e carinho, dizendo que lamentava profundamente não ter percebido o que estava acontecendo antes. Em seguida, explicou o confronto com Ricardo, detalhando como a situação terminou. Ela disse que ele não voltaria para casa e garantiu que Ricardo enfrentaria as consequências de suas ações e que Sofia não precisava mais se preocupar com ele. Sofia começou a chorar e Mariana gentilmente a envolveu em um abraço acolhedor, murmurando palavras suaves para tranquilizá-la e assegurando que ela estava segura. Mariana enfatizou que isso não a fazia uma pessoa ruim e que o mais importante era que Ricardo não poderia mais ameaçá-la. Quando Sofia perguntou o que aconteceria a seguir, Mariana explicou que eles passariam um tempo na casa do avô e que poderiam precisar se encontrar com algumas pessoas para resolver a situação. Mariana recebeu uma comunicação do detetive informando que seria necessário comparecer na delegacia. Lá,
Uma especialista em psicologia estaria presente para conversar com Sofia e ajudar a compreender melhor a situação. Mariana sabia que a presença da psicóloga seria fundamental para apoiar Sofia neste momento delicado e se preparou para a reunião. Algumas horas depois, na delegacia, o detetive apresentou Mariana e Sofia à psicóloga doutora Teresa. A doutora pediu que Sofia fosse com ela rapidinho enquanto Mariana conversava com o detetive. Mariana relatou detalhadamente o que havia acontecido e respondeu a todas as perguntas. Após a conversa, a doutora Teresa observou que, apesar da coragem de Sofia, o trauma era evidente. Ela recomendou iniciar um acompanhamento psicológico regular e buscar suporte contínuo para ajudar Sofia a lidar com a situação. Mariana, decidida a apoiar a filha, aceitou as orientações. Quando Mariana encontrou Sofia novamente, a menina parecia um pouco mais tranquila. Ela disse que estava bem e que a doutora Teresa era muito carinhosa. Mariana sentiu um grande alívio ao ver que Sofia estava mais calma e perguntou se ela estava pronta para ir para casa. Sofia confirmou, mas expressou o desejo de brincar mais um pouco. A doutora Teresa percebeu o interesse de Sofia e disse que ela poderia voltar mais tarde para continuar se divertindo. Sofia sorriu de forma tímida e quis confirmar se isso era realmente possível. Teresa confirmou.